Bom dia com Jesus, né? Louvado seja o Senhor, mais um dia, Ebenezer, até aqui no Senhor nos ajudou, né? Deitamos, dormimos, levantamos porque Ele nos guarda. Vamos meditar hoje em Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 10. Exortação da sabedoria a obedecer a Deus. Filho meu, não te esqueça dos meus caminhos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade, a fidelidade, ata no teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, não confie no seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Essa é a palavra do Senhor, né? Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações em nome de Jesus. Aqui começa o que? No versículo 1 do capítulo 3. Meu filho, não esqueça os meus ensinos, guarda minha palavra no teu coração. Eu sempre falo que a caminhada com Deus é parceria. Ele faz uma parte, eu faço outra. Ele dá um passo, eu dou outro. Ele está me dando a palavra e está me dando a orientação. Qual é a orientação? Não esquecer o seu ensino. Quando a gente fazia prova, ou faz, não sei quem está estudando ainda, né? O que a gente fazia na hora da prova? A gente estudava e relia, escrevia, conversava com um amigo, trocava informações para quê? Para reter a informação. E ele diz a Josué o quê? Medita na lei, medita neste livro da lei dia e noite. Para quê? Para fazer cumprir tudo ali que está ensinando, que está escrito, né? Então ele diz o quê? Guarda no teu coração, né? Guarda no teu coração. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o meu coração está cheio da palavra de Deus, em uma dificuldade ou em uma situação rotineira qualquer, eu vou falar o que? A palavra, né? Porque ela está guardada no meu coração. E aqui fala: não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata no teu pescoço. Escreve de novo na tábua do teu coração, né? E achará graça diante de Deus e dos homens. O que é graça? Favor, né? Quando eu sou boa, fidedigna, fiel e digna, o que eu vou achar de Deus e dos homens? Favor, graça, vou achar favor, né? E o 5 que eu gosto muito e estou sempre recitando para mim mesmo é: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia em Deus de todo o teu coração. Novamente, inteireza. Ser inteiro. Não é confia quando está tudo bem. Confia quando eu tenho a solução para as coisas, a resposta. Confia no tempo bom, no tempo ruim. Confia o tempo inteiro. Seja inteiro para com Deus. Seja íntegro, né? Confia nele de todo o teu coração. Não é parte, todo o teu coração. E não confie no seu próprio entendimento. A palavra diz o quê? Que não tem nada mais enganoso do que o nosso coração. Também está escrito que há caminhos que parecem vida, mas no final é morte. Ou seja, ninguém melhor do que Deus para me orientar, para te orientar. Porque Salmo 139 diz o quê? Que antes que eu fosse formada, ele já me conhecia e no seu livro escreveu todos os meus dias. Antes ainda que houvesse um ossinho, ele já estava escrevendo. Então, ele sabe a minha história. Ele sabe as minhas escolhas. E como há muitas escolhas não são boas, ele está o tempo todo aqui, me ensinando e me orientando para quê? Para que eu tenha uma caminhada certa, reta e tenha um final feliz. E tenha saúde, e tenha vida e paz, né? E aqui está dizendo no 6, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as minhas veredas, as tuas veredas. Ou seja, se eu confio em Deus, se eu reconheço ele em todos os meus dias, desde que eu nasci, desde antes, que ele me fez com propósitos. Se eu confio nele, se eu busco, o que ele vai fazer? Ele vai consertar o que está torto, o que está errado. Ele vai me orientar, ele vai me endireitar para que eu tenha uma história e um final feliz. Porque está escrito que os planos dele são de paz para me dar um futuro e uma esperança. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então vale a pena confiar em Deus e não no nosso achismo. E não no nosso entendimento, né? E aqui o 7 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme a Deus.
e se afasta do mal. E será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então aqui fica claro que algumas enfermidades no corpo é o quê? Mau caminho. E o pastor Luciano Subirá, numa das ministrações dele, que eu escuto muito, as pregações dele, que são assim, palavra de Deus, do alto mesmo, revelação do alto, ele diz que ele estava com uma enfermidade na perna por causa da maledicência. Ele disse que o pastor permitiu que ele e a equipe, diante do pastor, nos momentos de reuniões, que eles poderiam dizer o que pensassem na presença do pastor. E ficou ali, né? Sabe lá quantas reuniões, mas um dia, o pastor não estava e eles continuaram lá falando o que pensava do pastor e o que não pensava. Isso foi feio e ruim aos olhos de Deus. Lembra de Miriam, que ficou leprosa? Lembra? Ela e Arão falando mal de Moisés? Cuidado quando falar do servo de Deus, do ungido de Deus. Porque ele é um ser humano, mas aos olhos de Deus é um discípulo, é um filho amado. Deus tem planos, tem propósito. E Deus diz que a gente colhe o que planta. Então, cuidado com a maledicência. Tá falando mal do próximo, do servo de Deus, na ausência. Né? E ele ficou com esse problema na perna. E um dia, orando, Deus revelou que tinha sido essa situação, essa maledicência falar na ausência do pastor. O pastor permitiu na presença. Então, não se aproveite de algumas liberações para você fazer o que acha que deve. Né? Na presença a gente fala, nem sempre deve falar tudo, mas é melhor falar na presença do que na ausência. Né? Na presença ele vai ali te corrigir, olha, você não está certo, é isso, isso e isso, mas na ausência, maledicência. E a Bíblia fala o quê? Que do fruto da boca comeremos vida ou morte. Ele colheu enfermidade. E aqui está dizendo que se afasta do mal e isso será saúde para o teu corpo. E eu creio que muita enfermidade é por causa da língua. É por causa da língua, por também falta de perdão, ressentimento, mágoa, tudo isso traz enfermidade, porque uma coisa é certa: se Jesus levou sobre si dores e enfermidades e meus pecados, ele não pegou de volta. Quem está pegando é eu e você, porque ele é fiel sobre toda a sua palavra, e a palavra dele não volta vazia. Ele é Deus, não é homem, para mentir, nem filho para se arrepender. Se tem pecado, se tem enfermidade, que é consequência do pecado, a morte é a consequência do pecado. É porque eu estou fazendo alguma coisa errada. E a palavra também diz a mim, diz o quê? Clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, se tem algo de errado fora da promessa de Deus, pergunta a ele. Ele vai te mostrar. Ele vai dizer. Eu mesma vivi muitas situações, eu conto no meu testemunho, por causa de declarações da minha mãe. Me amava muito, mas às vezes falavam as coisinhas que se tornaram maldição e legalidade, né? O diabo trabalha com legalidade. Então, o diabo se alimenta de pecado. E quando eu minto, quando eu sou maledicente, eu estou dando ao diabo ferramenta para trabalhar contra mim, né? Então, é a autoimunidade do inferno. Eu mesma, com as minhas ações, dou legalidade para ele agir contra mim. Tem que ter cuidado. Está anulado pelo poder do sangue de Jesus. Vamos buscar conhecer a Deus e obedecer e seguir seus caminhos, para que a gente possa ter vida e paz. E outra coisa que eu entendo, né, meditando e pegando uma palavra aqui e a outra, eu entendo que antes eu achava que a gente tinha um dia de nascer e dia de morrer, mas não tem não. A Bíblia diz: não seja demasiadamente sábio para que não te destruas, e não seja demasiadamente louco para que não morra antes do seu tempo. E também diz o que? O primeiro mandamento com promessa é o que? Temer e respeitar pai e mãe, que aumentará os nossos dias de vida. E aqui está claro que quando eu respeito a palavra, quando eu respeito a Deus, quando eu obedeço a Deus, eu prolongo os meus dias na terra. E não é só viver mais, é viver mais e bem, né? Esse é o plano de Deus. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Se está colhendo algo de ruim, a gente tem que olhar o que a gente errou e pedir a Deus. Revela, como faz Davi, né? Revela o que me é oculto, porque às vezes a gente erra que nem tem consciência, né? Então a gente tem que estar diante de Deus o tempo todo, pedindo a ele, ó, revela. E o que ele diz também: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar do seu mau caminho, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus é bom o tempo todo. A gente, se está colhendo algo de ruim, eu sempre acredito que a gente tem a vida que merece. Se está ruim, vá vasculhar lá sua mente, seu coração, suas ações, que você vai achar o erro em você. Em Deus não. Deus é santo.
Deus é santo, Deus é bom e maravilhoso o tempo todo. Ele deu o melhor dele, ele diz o quê? Aquele que deu seu único filho, como com Cristo não dará todas as coisas? Ele deu o melhor, o filho. Como é que não vai me abençoar? Só que ele não vai passar a mão em cima de coisa errada, né? Primeiro porque o projeto total é que um dia a gente reine com ele no céu. E no céu não vai entrar com casca e tudo não, viu? Tem que estar em linha com a palavra de Deus.